Olá, olá, queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui seguindo o nosso fluxo, né, de lives, de conteúdos, de entregas, de partilhas, como a gente vem fazendo já há tanto tempo aqui, né, trazendo para vocês que nos acompanham um pouco mais de consciência, trazendo novos olhares, novas perspectivas, trazendo novas percepções acerca de todo o processo de evolução que cada um está trilhando, cada um está caminhando, mas todos nós seguindo numa mesma direção. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está assistindo a gente no ao vivo, você que vai assistir a gente nessa gravação em algum outro momento. É uma grande honra receber vocês aqui, juntamente com toda a audiência, né, aí de Beth, que chega aqui também, recebendo hoje essa amiga querida que já há tão bom tempo vem seguindo conosco aqui nessas partilhas. Beth, bem-vinda, minha amiga. Obrigada, é sempre um prazer imenso estar aqui com você, com a sua audiência, essas pessoas maravilhosas que nos seguem, né, já há tanto tempo. É sempre uma delícia esses nossos bate-papos. É mesmo, é mesmo. E essa audiência já é nossa, né? Não é mais nem sua, nem minha, é nossa. Isso é não. É uma grande família aqui, né? Que a gente se reúne já há tanto tempo, né? Trazendo as Isso. nossas perspectivas, as nossas percepções. E sabe, Beth, eu vejo que é muito isso mesmo. Às vezes a gente pode passar, como acontece entre nós duas mesmo, a gente pode passar um mês até, muitas vezes, sem se ver ou sem se falar, mas quando a gente se encontra aqui para essas conversas, é como se a gente tivesse o tempo todo juntos mesmo, como se, independente do que está acontecendo na sua vida ou na minha vida, é como se a gente fizesse parte realmente de uma mesma história, né? Então, eu de fato eu não vejo mais diferença assim, tipo, o público que te segue, o público que me segue, porque é todo mundo numa mesma busca, né? Desse reencontro consigo Isso. mesmo, dessa consciência maior de quem a gente é, de quem somos. E aí aqui, ó, a gente vai vendo no chat, o pessoal vai meio que se misturando mesmo. A Maria Fialho, a Sinara, a Maria Cristina, né? É todo mundo uma mesma egrégora, uma mesma egrégora. Você sente Isso. da mesma forma também? Com certeza, e o que eu acho interessante é que quando a gente entra aqui, às vezes a gente conversa alguns minutinhos antes, né? Uhum. A gente está sempre alinhado, né? Sobre o que a gente vai falar. A gente começa a falar, a conversar e tal, e a gente está sempre mais ou menos, né, alinhado sobre o No tema, mesmo né? movimento, né? Não há divergências, né? Isso é frequência, né, Beth? Eu acho que a gente vem Isso, construindo isso há tanto tempo, né? E isso, aí, não só nós aqui nas lives, mas nas nossas jornadas mesmo, né? Você com o teu isso, trabalho, eu com o meu, as meninas que estão aqui com a gente, cada uma na sua jornada pessoal e particular, a gente vem fazendo a tarefinha de casa, né? E isso nos coloca numa frequência mais elevada, onde não há divergências, né? Não é que nós não tenhamos opiniões diferentes isso. sobre a mesma coisa, mas hoje a gente já entende que cada um é único na sua visão, na sua experiência, né? Com certeza, com certeza. E a gente aprendeu, né? A gente acessou um espaço de respeito tal, né? Hum. Que a gente simplesmente aceita que o outro seja, né? E manifeste a sua verdade, né, na inteireza que ele é. E a gente se permite ser a inteireza que a gente já acessa dentro do que a gente já é. Parece uma frase simples, mas tem uma profundidade, uma complexidade nessa frase aí, bem, bem importante, né? Com E isso certeza. tem muito a ver com o tema que você propôs para essa live de hoje. Será que tudo é possível? Será que esse lugar de inteireza, de verdade, né? De, de, E de ser quem eu sou, independente do que acontece aqui fora. Vamos lá, isso é possível mesmo? será que isso é possível? Será que tudo é possível? Eu tenho refletido sobre essas questões do que é possível e do que não é possível.
E eu vejo assim, à medida em que a gente expande a nossa consciência, cada vez mais a gente começa a entender que o campo é realmente de infinitas possibilidades, né? uhum, E se a gente começa a entender e a perceber que o campo é de infinitas possibilidades, a gente começa a se abrir para a permissão de que tudo é possível. uhum, E se tudo é possível, né, a gente começa a questionar as limitações autoimpostas para não vivermos as possibilidades do novo na nossa vida. O que é que nos limita a não vivermos o novo na nossa vida? O medo. O medo do novo, né? O medo é o novo, na verdade, é absolutamente limitador. Por que que o novo é absolutamente limitador? Porque o novo é o desconhecido, uhum. Perfeito. né? É tipo assim, é um caminho que eu não conheço. E por não conhecer, conhecer no sentido de que esse meu personagem eu não conheço, porque eu, enquanto consciência, eu conheço tudo, né? Uhum. Eu É, sei sim. tudo, né? Mas eu, esse personagem, não conheço. Então, por eu não conhecer, eu tenho medo, eu tenho receio, porque as minhas referências não abrangem esse caminho, né? Porque as minhas referências, elas estão pautadas no passado. Por estarem pautadas no passado, ela não tem referência, né, desse caminho. E como ela não tem referência desse caminho, né, eu me acovardo de percorrer. Aí, por eu me acovardar, eu imponho limites e por isso eu uso justificativas, eu uso desculpas para não ir por aquele caminho. E como no passado, né, eu tive algumas histórias, né, vivi algumas histórias para justificar não fazer isso, né, que me geraram alguns traumas, me geraram algumas experiências não tão gratificantes, eu as utilizo para não me arriscar. Viver um novo requer da gente coragem, Uhum, requer da gente se arriscar. Tipo assim, eu quero, eu escolho viver um relacionamento. Eu preciso me arriscar. Me arriscar a conhecer uma pessoa. Se eu não me arriscar a conhecer uma pessoa, eu não vou viver um relacionamento. Eu escolho ter um trabalho, eu escolho trabalhar, né? Se eu não for a um trabalho, se eu não viver a experiência de ter um trabalho, nunca vou viver a experiência de trabalhar. Eu escolho dirigir. Se eu nunca dirigir um automóvel, se eu nunca tirar uma carteira de motorista, se eu nunca pegar o volante de um carro, eu nunca vou me arriscar a ter essa experiência, né? Eu escolho nadar, mas se eu não entrar na água, né, e ter a experiência de bater os braços, de bater as pernas, né, eu nunca vou nadar. uhum, Então, assim, é necessário coragem. Ah, eu escolho a experiência de parir, de ter um filho, de gerar uma vida. Se eu não me arriscar a ter um filho, eu nunca vou saber o que é a experiência de ter um filho. Existem coisas na vida que a gente tem que experimentar. Por exemplo, é, você vai saber qual é o gosto ou qual é a experiência de comer uma amora. Se você não provar uma amora, se você não comer a amora, por mais que eles expliquem como é comer uma amora, tem como, né? Qual é o sabor de uma uva?
de um abacaxi, de uma laranja, de uma pera. Você tem que experimentar. Qual é o sabor de um beijo, Uhum. né? Qual é a experiência de um sexo? Tem que experimentar, gente. Um abraço. Tem que experimentar, é experiência, é um novo, uma primeira vez para tudo. É novo. Então, são as infinitas possibilidades, né? O primeiro passo, a primeira vez que a criança corre, a primeira vez que a gente dirige, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo toda vez que me aparecia um ônibus. Eu fazendo autoescola, gente, quando aparecia um ônibus, eu entrava em pânico. Eu tinha medo daquela monstruosidade do meu lado. Quando aparecia uma pessoa na minha frente, né? Eu suava frio. Eu tinha medo de eu não conseguir frear o carro. Hoje em dia, para mim, é super tranquilo, né? Então, assim, a primeira vez que eu peguei no volante, né? A primeira vez que o ônibus apareceu, a primeira vez que um pedestre passou na minha frente, a primeira vez que o sinal fechou, a primeira vez que o sinal abriu, né? A primeira vez que eu fiz o exame, eu perdi, né? A segunda vez que eu fiz o exame, eu perdi. Eu precisei tomar um, como é que chama, meu Deus? Uma dessas gotinhas, né? Para me acalmar, Calmante para fazer a prova. para fazer a prova. Você e muita gente Um passa por floral, um floral. Eu tomei um isso. floral para poder fazer a prova, né? Para poder passar. Então, assim, mas todas as possibilidades são possíveis. Sim. Todas. Mas nós nos limitamos por medo. Medo de poder fazer diferente, né? É muito interessante, assim, você está trazendo isso. Olha como, né, é uma grande teia de acontecimentos, né, Beth? Tudo está muito conectado. Hoje de manhã, eu falava com uma cliente minha de terapia, né, uma moça Hum, que eu entrego as mentorias para ela, e a gente já vinha há um tempo trabalhando sobre hum, um tema que ela sentia que precisava mudar, né, alguns aspectos da vida, mas ela trouxe um ponto específico. Já há 5, 6 anos ela fazia pilates com a mesma pessoa e fazia massagem também, que é uma professora de pilates e massoterapeuta. Então ela ia naquele espaço 2 vezes por semana há 6 anos. 6 anos. E ela vinha sentindo já que ela não cabia mais na caixinha daquele espaço, daquele ambiente, daquela pessoa. Ela não cabia mais ali, uhum. né? Já tinha terminado o ciclo, já Esgotado, esgotou. esgotou. E ela insistia, porque ela Hum, estava com medo de se posicionar diante da moça lá, porque acabou virando amiga, acabou tendo, né, um vínculo ali, depois de tantos anos juntas, né? isso. Naquele movimento. Então, ela estava receosa de falar para a moça, de conversar, e tinha vários aspectos envolvidos ali, né? A amizade, a questão do pagamento mensal, ela sabia que era importante para essa moça, então ela também estava preocupada com isso, e uma série de circunstâncias. E ela, resistente a se posicionar por causa do medo desse novo no sentido de se colocar e de falar para outra pessoa que ela estava percebendo. O que aconteceu? O corpo dela começou a criar resistência a Sim. fazer a atividade. Então, em X anos que ela ia lá, ela nunca sofreu de cãibra, de dores no corpo. Nessa última semana, ela fez uma aula e voltou para casa completamente dolorida, de chegar a ficar 2 dias lá sem fazer outra atividade, porque o corpo reagiu àquele lugar onde ela já havia tomado uma decisão, já havia entendido que não era mais bacana,
mas estava com medo de falar. E aí o corpo mostrou claramente que aquele não era mais o caminho. E aí ela chegou à conclusão, ok, eu tenho que falar, né? E Uhum, foi, falou, e a outra pessoa recebeu de uma forma que para ela imaginava que ia ser complicada, dolorida, uhum, difícil, e a pessoa recebeu de uma forma tranquila. Claro, mexeu um pouquinho, mas uhum. recebeu com uma certa tranquilidade. Então, muitas das vezes, nós criamos uma condição negativa de expectativas e até de medo em relação a uma situação, a um cenário que nem é tudo aquilo que a gente está imaginando ou criando ou enfim, né? É pensando ali naquela condição. E em paralelo a isso, ela queria muito fazer natação, sair do Pilates e ir para natação. E aí, desse outro lado, ela estava vivendo o mesmo processo do novo, do desconhecido, né? Do medo porque estava indo para um lugar que ela não estava acostumada a frequentar, enfim, fazer aulas ali. Então é muito incrível como, sim, tudo é possível, mas o quanto a gente cria realidades diferentes por conta de medo, que é o que tu tá trazendo. E aí você veja que coisa interessante, que tudo somos nós, né? A dificuldade em largar, né, não era o outro que estava aprendendo. Ela criou a limitação em soltar. Uhum, Era ela que estava com dificuldade em soltar, não era a outra que estava aprendendo ela. uhum. Então sou eu que, com as minhas referências, crio a dificuldade em soltar, né? E me prendo àquela situação, àquele lugar, àquela questão. E aí eu não dou o passo. Eu não dou o passo de soltar, eu não dou o passo, né, de me desprender, né, e de soltar e deixar ir as coisas para que eu viva uma nova situação. Mas tudo na vida tem um momento em que a chave vira, porque é necessário. E quando a gente não faz isso de uma forma consciente, digamos assim, né, Sim. nosso corpo toma a frente e faz. Porque é o nosso eu superior, digamos assim, dando um pé na bunda para que a gente ande para frente. Um empurrãozinho de leve, né? Daí Porque tem aí a gente não sustenta mais, entendeu? aquela história da vaquinha no precipício, né? Você deve conhecer, né? A história do monge lá que passou na fazendinha, aí tava lá a família vivendo daquela uma vaquinha magrelinha ali, pobrezinha, tadinha, né? Aí o monge dorme lá, ok. No outro dia acorda cedinho, cedinho, vai lá e empurra a vaquinha no precipício, né? E o aprendiz do monge, mas como que o senhor fez isso? Como é que pode? Tarará. E o monge simplesmente diz assim: espere que você vai ver. Dali alguns meses, um período, aquele mesmo monge com o seu aprendiz volta lá e a fazenda tá diferente, tá florida, né, com novos animais ali, tá próspera, tá abundante. O que aconteceu? O novo chegou e obriga a se movimentar, a fazer alguma coisa, a se mexer de alguma forma, né? Isso, com certeza. Às vezes o que a gente pensa que é o ruim, né? Entre aspas, é o que é o necessário para movimentar a energia que estava estagnada, né? É necessário para sair da acomodação, né? Quanta coisa que a gente pensa que foi o. É porque determinadas palavras eu não uso, e me veio assim uma palavra muito depreciativa. Quanta coisa a gente julga na nossa vida que foi. Eu vou usar a palavra que veio. A, não vou usar, não gosto dessa palavra. Essa palavra ela é muito pejorativa. Algo que veio para acabar com a nossa vida, né? E, na verdade,
é algo que veio justamente, que a gente pensou que veio para tirar o tapete dos nossos pés, mas foi justamente para mobilizar a energia que está estagnada e que a gente precisa para dar o passo necessário, né, na nossa jornada, Uhum, né? Para que a gente possa realmente vislumbrar algo que a gente não via. Quando eu faço minhas reflexões, quando eu faço as minhas perguntas para o universo, eu sempre faço uma pergunta: o que mais é possível, né? E o que é que eu não estou vendo? uhum, uhum, O que mais é possível? O que é que está disponível que eu não estou percebendo? E eu tenho acessado um espaço de muita felicidade, de muita alegria, de muita paz. E eu pergunto assim, como eu posso ser mais feliz ainda? Como eu posso ter mais paz ainda, né? É, E às vezes o que vem para gente é uma ruptura tão grande que, se a gente for olhar, a gente pode dizer assim: como que a felicidade maior está nesta ruptura tão grande, nesse espaço que eu acessei essa semana? É uma ruptura tão profunda que, se eu não tivesse a clareza que eu tenho, eu diria assim: como que a felicidade que eu estou buscando, mais profunda e mais ampliada, requer que eu faça um desapego neste nível, entendeu? uhum. Porque requer realmente um desapego tão profundo que, se eu não tivesse clareza do que é desapego e do que é expansão de consciência, eu acreditaria que era uma pegadinha. Sim, sim. A gente E não assim, sabe o que a gente não sabe, né? é, Então, quando se depara com uma situação assim, mas eu digo assim, a minha proposta é a expansão de consciência. E eu preciso ser absolutamente coerente comigo. E coerência precisa ser viver o que eu acredito e viver a minha verdade, minha verdade. E isso requer eu confiar naquilo que eu acesso. E se é essa a minha pergunta, e é isso que está chegando para mim, é isso que eu estou acessando, é essa a minha grande virada de chave, é isso que eu vou viver. É esse o novo. E é esse novo que eu vou me lançar. Precisa coragem, precisa. Mas é isso que eu vou fazer. É esse novo caminho que eu vou trilhar. tu trouxe uma palavra no início da tua Hum, fala hum, que, assim, mexeu aqui comigo porque é uma palavra que normalmente a gente não usa, né? Que é o covarde, né? Por não fazer as escolhas. Assim, sim. tem muito tempo, inclusive, que eu não ouço essa palavra, né? Hum, Mas ela traz uma informação realmente muito poderosa se a gente souber abraçar e olhar para isso com, né, com carinho, com autocuidado, autocompaixão, com a gente mesmo, porque sim. nós realmente somos covardes muitas vezes. Sem Somos. se dar conta, sem É humano. perceber. É humano, exatamente, é humano. Mas pouco se fala sobre covardia, né? Pouco se usa essa palavra. Então, quando tu trouxe ela, que para mim fez assim, uau, nossa, sabe o campo assim? Uau, é isso mesmo. E estamos muito acostumados na contrapartida a falar de escolhas, 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 mas há que se sair do lugar da covardia e ter a coragem de fazer as escolhas Sim, para uma nova vida. Não sim. adianta só ficar esperando o milagre, né? Uhum.
É conexão céu e terra. Então, o céu manda quando a gente faz a nossa parte aqui embaixo. Isso. A gente estava falando isso sobre a nossa saúde, nós duas antes, Sim, né? sim. O que adianta ficar esperando uma atualização do DNA, do corpo, do físico, papapá, se a Uhum. pessoa aqui na Terra não nutre esse corpo físico, que é o nosso instrumento aqui do nosso Uhum. espírito, Sim, se não abastece esse corpo com aquilo que o corpo precisa? isso. Água, alimento, Uhum. sol, pé na terra. Aí fica lá com refrigerante, fica lá com, né, bebida, o fumo. E aqui a gente não tá criticando quem faz. São escolhas. Isso, Escolhas. isso. E há que se ter coragem de fazer escolhas, às vezes um pouco mais fortes, para Uhum. poder ir para esse lugar de evolução, de transformação, de prosperidade, de abundância, de riqueza. O que eu falei é assim, é a gente é o tudo e a gente é o todo, né? Tá tudo dentro da gente. E a gente está acessando cada vez níveis mais profundos de consciência, né? Sim, E toda vez em que eu vou para dentro, né? E eu estou no meu processo de acesso profundo e eu busco em mim mesmo, em mim mesma, as respostas, né? Para ir mais profundo, e essa resposta vem, e ela requer de mim a coragem de soltar mais níveis. Eu tenho a escolha de soltar ou não soltar neste momento, porque em algum momento eu vou soltar, né? Porque em algum momento eu vou aprofundar, em algum momento eu vou expandir. A minha escolha vai ser agora ou vai ser depois? Eu vou viver essa experiência agora ou eu vou viver essa experiência depois? Ela vai se manifestar dessa forma agora ou ela pode se manifestar de outra forma depois, né? Tudo bem, né? Ela chegou para mim agora, né? Ok, eu escolho soltar desta forma, ok. O resultado é o que eu estou buscando como felicidade. O aprofundamento da minha felicidade requer que eu viva, para eu viver essa nova felicidade que eu estou buscando, requer esse nível de soltura. Eu estou disposta a desapegar e a soltar, porque tudo é possível, né? Então, existem os níveis todos neste campo das infinitas possibilidades. Eu posso soltar integral, eu posso soltar parcial. Nesse parcial, eu posso soltar, né, de várias formas, né? Em vários níveis, em várias gradações. Eu posso ter vários níveis, né, de felicidade, de aprofundamento nesse nível de felicidade que eu estou buscando, né? Nessa variável de tempo linear, né? Transitar em várias linhas de tempo, né, em níveis de felicidade. A minha conversa comigo mesmo é assim: em qual linha de tempo eu escolho viver? Qual delas eu escolho colapsar como realidade para mim? E qual delas eu escolho não mais colapsar?
como realidade? Qual das limitações que eu estou criando eu escolho abrir mão e não mais colapsar como realidade? E qual das possibilidades disponíveis eu escolho colapsar para experimentar? Porque se todas estão disponíveis, qual eu posso escolher conscientemente que vai me levar para esse nível de felicidade que eu estou escolhendo, né? Um nível de felicidade que eu já consiga sustentar, porque existe um nível de felicidade que eu ainda acredito que eu não consiga sustentar, porque eu ainda não me dei permissão de sustentar. Porque em algum momento eu vou me permitir sustentar, mas hoje eu ainda me limito num nível de permissão que eu ainda não me dou para sustentar. Em algum momento eu vou me permitir um nível de permissão para sustentar, né, uma felicidade plena, que ainda não é, né, que eu ainda não sou capaz de me permitir, eu ainda me limito. Você está sem som. Os cachorros estavam latindo aqui, eu fechei o som. Essas perguntas que tu trouxe, eu até sugeriria aqui para a turma que está ouvindo a gente aqui, que vai ouvir depois, voltar aqui no nosso, na nossa live aqui, anotar essas perguntinhas. Eu vou fazer isso, inclusive, anotar essas perguntas, porque muitas das vezes a gente quer uma mudança de realidade, a gente quer uma mudança de cenário, mas não tem clareza do que quer e do que não quer. Ah, eu quero que a minha vida mude. Tá, mas mudar o que na tua vida? O que que eu não quero mais na minha vida e o que que eu quero a partir de agora? Isso tem a ver com as perguntas que tu fez, que tu acabou Uhum, de trazer. E aí, muitas das vezes a pessoa ela tá ali, como se diz, amassando barro, amassando barro, amassando barro, reclamando porque está naquela condição, sim. mas ela não para refletir e se perguntar exatamente o que você acabou de trazer. E é aí que estão as infinitas possibilidades, porque, inclusive, não escolher nada é uma escolha. Uhum, Não decidir nada é uma decisão. E é uhum, possível. Já que a sim, gente está falando, será que tudo é possível? Sim, tudo é possível. Não escolher é possível, assim como escolher é possível. sim, Não mudar nada é possível e mudar tudo é possível. sim. Mas não escolher ou escolher o quê? Não fazer ou fazer o quê? E aí, um ponto que eu quero trazer aqui porque eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso que eu vou perguntar. É, se tudo é possível, por que sonhar pequeno, né? Se Uhum, tudo é possível, por que sonhar com férias aqui nas praias de Curitiba, que estão a 100 quilômetros daqui? Por que não sonhar com férias no Havaí? Por que não sonhar com férias na praia, nas praias da Grécia? Qual é a diferença se a energia gasta com o sonhar é a mesma, não é? é, mas aí são coisas diferentes do meu ponto de vista. Assim, o que te faz feliz? São as praias de Curitiba ou as do Havaí, Uhum, né? A gente tem uma falsa ideia de que a gente seria mais feliz na praia do Havaí do que na de Curitiba, certo? né? Mas eu gosto de fazer referência assim: o que é que te faz feliz? É luxo ou é conforto? Né? Eu sou uma pessoa que eu dou valor ao conforto.
Eu não sou uma pessoa que dou valor a luxo, né? Eu dou valor a conforto, né? Por exemplo, eu não faço questão de uma mansão, Uhum. Você né? já Eu falou faço isso aqui. questão, Uhum. eu gosto de uma casa grande, né? Eu gosto de uma casa confortável, né? Mas, por exemplo, eu não faço questão de um luxo, de um lustre, né? Daqueles todo de penduricalho, né? Eu não faço questão de objetos de ouro, de cravejados de diamantes. Para mim não tem serventia. Eu gosto de objetos belos, né? Eu gosto de quadros bonitos, independente deles serem caríssimos, entende? Uhum. Para Uhum. mim, sucesso é diferente de fama, entende? Então, assim, essas coisas, para mim, elas têm valores diferentes, Sim. né? Uhum. Então, Uhum. assim, se eu vou sonhar em algo, eu vou sonhar com algo que tenha valor para mim, e Perfeito. não com algo que tenha valor para a sociedade, Uhum. entende? Então, assim, se a Grécia tiver valor para mim, eu vou sonhar com a Grécia. Mas se ela não tiver valor para mim, eu não vou sonhar com a Grécia, né? Se o que tiver valor para mim for estar com a família, eu vou sonhar com estar com a família. Por exemplo, outro dia eu vi um cruzeiro, um navio, o maior navio do mundo, que cabe 6.000 pessoas, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem tanta coisa dentro do navio. Eu olho para ele e digo assim, eu penso logo assim, eu estaria feliz naquele navio? Não, porque ele tem tanta coisa que não me atrai. Uhum. Primeiro, tem excesso de gente, tem excesso de atração, tem excesso de movimento, tem excesso de energia do ponto de vista de ter muito, sabe? Então, Agitação mesmo, né? agitação, né? Então, eu vou ficar no mar um tempão de tempo, né? Com essa movimentação energética que não condiz com a minha energia. Uhum. Então, o que eu estaria fazendo lá? Então, sabe? Eu iria sonhar com isso? Não, porque não condiz comigo. Eu iria fazer isso para tirar foto e postar em Instagram? Não sou eu, entende? Comprar roupa ou bolsa de para postar, não sou eu, entende? É, fazer campanha de ganhar milhões, sabe? Não sou eu, né? Para mim, falar sobre prosperidade, falar sobre abundância, é prosperidade do ser, é abundância do ser, é você acessar espaços internos para você acessar a sua prosperidade, para você acessar a sua abundância. É outra linguagem, é outra perspectiva de vida, entende? Sim, Então, sim, sim. né, eu sei que você entende, quando eu pergunto, né? É outra vibe. Sim, A minha provocação e aonde eu queria que você trouxesse é, um olhar sempre expandido para o pessoal, não é exatamente sobre a escolha de um lugar ou de sim, outro, porque de fato tem que estar muito alinhado com esse sentir, com essa verdade interna, né? Mas é o fato da a energia gasta para sonhar com uma coisa ou sonhar com outra coisa, desejar uma coisa ou desejar outra, que esteja sim, alinhado com o seu ser, a sua verdade, sim, a energia é a mesma. sim, Então, se tudo é possível, o que é que nos limita a sonhar pequeno? entendi. Sim, concordo com você. Um dia eu estava no meu trabalho, naquela época eu estava na auditoria, e o pessoal estava conversando sobre relacionamento. E uma colega soltou uma pérola, e ela disse assim, que para ela qualquer homem bastava. Naquela época eu
parei o que eu estava fazendo. Disse assim, como assim? Né? Pensei cá com meus botões. Como assim? Qualquer homem serve? Qualquer homem basta? Como é que é querer tão pouco, né? Tão pequeno, né? Qualquer homem, qualquer coisa. E aí, há pouco você estava falando e eu me lembrei que às vezes a gente brinca aqui em casa, tipo assim, o que é que você quer comer? Ah, qualquer coisa. E aí, meu filho diz assim, qualquer coisa não tem, né? Uhum. Então, Sim, assim, como é que a gente se limita, às vezes, a se contentar com qualquer coisa, exato. né? Qualquer coisa. E tudo é Então, possível, né? Se tudo é possível, está à nossa disposição. sim. Então, assim, como é que a gente se contenta com qualquer coisa na vida? Por que que a gente se acostumou a não ter, né? A não escolher, a se contentar com qualquer coisa? Por que que a gente se acostumou a sofrer, a ter dor, a ser triste, a viver a tristeza, né? A viver as imposições culturais, né? A viver as imposições familiares, a viver a tudo aquilo que nos disseram que era o melhor para a gente, a tentar nos caber naqueles lugares que não cabemos, porque não fomos feitos para caber ali. E a gente se convenceu de que a gente cabe ali. E a gente tenta tanto caber ali que a gente acreditou naquilo. E a gente acreditou que a gente não merece e que a gente é menos, né? E isso foi tão enraizado e a gente se limitou tanto que a gente deixou de escolher, né? E aí a gente escolheu não escolher. Uhum, A gente uhum. escolheu não escolher. Aí a gente se manteve naquele casamento, a gente se manteve naquele emprego, a gente se manteve naquela vida, naquela família, né? Naquele trabalho, naquela situação, né? E de tanto acostumado, Parou de sonhar, né? Com algo melhor. só ficou, né? Só ficou. E aí agora a gente está expandindo a consciência e a gente descobre que a gente pode escolher e que tudo é possível. Mas a gente descobriu uma coisa, que covarde não escolhe. Covarde não escolhe, porque o É. medo é maior do que a coragem. E que se a gente não abrir a caixinha da coragem, a gente não vai fazer escolhas. Só que a gente precisa fazer o movimento. Como é que a gente vai abrir essa caixinha? Com micromovimentos, para a gente ir se empoderando aos poucos. Não dá para a gente escancarar a caixa de uma vez que a gente não está acostumado a fazer isso. A gente vai fazendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Vai vendo onde você consegue ter coragem. E aí você faz um movimento, depois você faz outro, depois você faz outro. E aí você vai se sentindo seguro, e seguro, e seguro, e seguro, até você ter coragem suficiente para fazer movimentos maiores e fazer escolhas maiores. Uhum. É aos poucos que a gente vai
tomando conta da gente mesmo. É aos poucos que a gente vai se sentindo seguro, é aos poucos que a gente vai se sentindo merecedor, é aos poucos que a gente vai se sentindo pertencente a nós mesmos. É aos poucos que a gente vai se dando permissão de ser feliz, se dando permissão de ter paz. A gente vai compreendendo que a gente não nasceu para ser saco de pancada, que a gente não nasceu para viver na dor, nem nasceu para ser eh, dono de sofrimento, nem carregar o mundo nas costas, porque ninguém nasceu para isso. Mas a gente precisa fazer a escolha de ser corajoso. né? Eu acho que com essa tua fala aqui, mais as perguntinhas do meio da live, a gente tem tarefa para o mês inteiro. Tarefa de casa, né? Se perguntar, se questionar, né? E olhar para essa caixinha aí, onde está a coragem ali para trazê-la para fora. Tem uma frase que me marcou muito também e eu replico até ela em alguns momentos, que é assim: quando foi que eu parei de sonhar? E aí, quando eu olho para isso, quando eu me questiono sobre isso, né, eu começo a identificar esses lugares que tu acabou de falar, dos lugares da covardia. Sim, E então ali eu me recarrego, me abasteço, né, de informação, de consciência, de energia para mudar a realidade, porque é o tipo de coisa que só depende de mim, não depende de mais ninguém, né? não, não Então, depende. fica aqui a dica, né, para a galera que está nos acompanhando aqui, ó, tarefinha de casa. Até a próxima live com Beth e Có. Rever a live, anotar as perguntas, responder para si mesmo. E é isso, né, Beth? Só o fato da gente parar para refletir sobre essas questões já começa a mudar o campo, já começa a movimentar o campo, né? Com E certeza. tudo isso está também à disposição. Começa a pensar, começa a refletir que as coisas já vão se movimentando em torno da gente. Isso é maravilhoso, né? Com certeza. E aí, amiga, para apoiar ainda mais, eu sei que tu tem movimentos bacanas aí acontecendo nos próximos dias. Conta aí pra gente quais são os eventos aí que Betty Có está à frente. No dia 5, 6 e 7, nós temos Alquimia da Luz em São Paulo, eu, Marisa Daline e a Lena, né? Evento presencial em Amparo, vai ser sexta-noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã. Vai ser o nosso último evento, né, presencial, não só desse ano, né? Nós estamos fechando a agenda de eventos presenciais, eu não farei mais eventos presenciais, estou me aposentando desse formato. Em 10 de dezembro também estamos fechando a agenda de eventos online, né, nesse formato. Também estou me aposentando. Afinal de contas, eu já estou há 5 anos online, né, nesse formato. E agora, em novembro, estou lançando um novo projeto que ainda não posso divulgar, mas que é o Despertar Estelar, então aguardem, acompanhem lá no meu novo YouTube, no meu novo Instagram, que na verdade é o antigo Instagram, chamado agora universo. Das estrelas, né? O antigo Instagram é cdasestrelas.betmarise está sendo encerrado agora em dezembro também. E eu fico, né, no universo.bet, C das estrelas, o meu Até YouTube. acostumar, né? Até É, acostumar. Mas, ó, deixa eu avisar a galera aqui que tá escrito aqui no, no, no descritivo do vídeo, tá? Aqui o perfil novo da Beth, né? @universo.ser das estrelas. Também no Instagram tá o perfil dela aqui. Então, gente, ó, sugestão aí, fiquem espertos. Acompanhem as novidades, porque tem coisas bem bacanas chegando aí. Eu tô ansiosa para saber dessas novidades aí, viu? Mas mês que vem a gente tem live ainda, né? temos live sim no mês de dezembro. E
Aguardem aí que as novidades estão chegando em 2026. Muita coisa nova ainda vai acontecer, mas eu estou mais introspectiva, né? Menos exposição, mais introspecção, mas Uhum. muita criação está chegando e eu estou muito satisfeita com esse novo movimento que eu estou fazendo. Eu não consigo parar de criar, e essa não é a minha intenção, não é parar de criar, é movimentar, servir em outro movimento, né, em outra forma de expandir. Eu Porque acredito tudo em. tá em transformação, então a gente também, né? Eu fico impressionada como existe uma forma da gente se reinventar, como a gente se reinventa. é, Tão magnificamente, gente, é impressionante, né? Quando a gente se abre para as infinitas possibilidades desse universo lindo, como a gente recebe, né? Recebe não, como a gente acessa esse conteúdo lindo e a gente pode estar a serviço de formas tão lindas, tão maravilhosas. Eu realmente cada dia me surpreendo mais com as coisas que chegam, né? Eu vi que você também está aí num lindo movimento novo. Parabéns também. É a gente se reinventando, se reconhecendo, né? Nessa jornada, nesse novo caminho corajoso que a gente se lança, né? De viver o novo, né? Saindo dessa matriz do antigo, da velha energia e podendo vivenciar e trazer novo, né, para essa nova matriz dessa grade e ampliando, e chegando a novas pessoas, dessa expansão de novas formas. É isso, minha amiga. E o que está disponível para a gente, que a gente está com coragem de escolher, saindo do lugar da covardia, também está disponível para todo mundo, para todo Com mundo. certeza. Então, queridos, queridas que acompanharam a gente aqui, saiba disso. Está disponível para vocês também. Então, coragem para fazer novas escolhas e se precisar de apoio, sabem, conta com a Beth, conta comigo. E a gente está aqui sempre partilhando o melhor que a gente tem de nós, o que a gente acredita, o que a gente, né, abraça como a nossa verdade. Isso. Então, Beth, querida, muito grata por você estar aqui Gratidão. mais uma vez, mesmo diante de todo o seu movimento. Eu sei que é um carinho seu muito especial com a gente aqui, muito grata mesmo. Gratidão. E que mesmo diante dos novos movimentos, a gente possa continuar aqui batendo esses papos de vez em Não, quando. com certeza. Com certeza. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, amiga querida, muito obrigada. Eu que Gente agradeço. que esteve com a gente, um grande beijo para todo mundo, gratidão também, e até nosso próximo encontro. Beijinho, Beth. Beijinho, gratidão.